Bem, senhores, aqui é Vânio, volta com o velho mais uma vez para indicar ovos desconhecidos que nem sua vovozinha e seu vovozinho sabem que existe, porque não são japoneses. Então, senhores, sem delongas, vamos falar de um ovo que, tipo assim, me fez refletir de que como os japoneses sabiam fazer desenhos extremamente bonitos nos anos 80, senhores. Puta que pariu, senhores. Este OVA pra mim é o supra-sumo. Pra você ter ideia, vocês sabem que eu gosto muito de Dirt Pair, né? Principalmente os OVAs que tentaram fazer o reboot. Mas, tipo assim, Dirt Pair, a primeira temporada da TV, é maravilhoso, velho. O original. Então, vocês sabem que eu gosto muito, né? Então, senhores, esses OVAs são baseados uma das obras do mesmo autor de Despair, cara. E tipo assim, o cara saca muito de como fazer uma aventura dinâmica no espaço. Sabe, ele tem aquela vibe que a gente sentia assistindo Star Wars, tá ligado? Tipo aquela vibe, tá ligado? Aquele lado não Jedi, em que a turma sai por uma missão junto com sua nave, altas aventuras e entre outras coisas. Sabe aquela vibe, cara, que tipo, você assiste as séries de hoje em dia de Star Wars e não tem. É uma desgraça. Eu sinto pena do pessoal que curte Star Wars, velho. Na moral, então, esses ovos têm esta base. Se você nunca assistiu Dirt Pair e, tipo, tem saudades da velha geração de Star Wars, cara, assista, viu? Você tá perdendo tempo, principalmente a primeira temporada. Os ovos, meu Deus do céu, não tem nem o que falar. É maravilhoso. Mas é aquilo, senhores. Esses ovos superam o Dirt Pair, velho. Então, senhores, hoje vamos falar de Crusher Joe. Eu já tinha falado desses ovos há algum tempo atrás, antes do Thanos de calcinha destruir, deletar o meu canal. Então, se você não sabe a história de Thanos de calcinha e não é inscrito no meu canal, cara, veja o vídeo, meu. É um dos primeiros vídeos aí que eu já lancei aqui no canal, né? Então, senhores, depois do reset. Então, senhores, Crusher Joe é baseado no romance de ficção científica de Haruka Takashiro, que também fez Dirt Pair. Por isso você vai sentir muita similaridade. Só que é tipo assim, a história que ele conta tem um teor um pouco mais adulto, mas tem farofagem, tá entendendo? Ele não é apelativo, ele fala de coisa séria e te entrega ação e aventura. Eu fico pasmo como uma pessoa que consegue fazer essas duas coisas e hoje em dia o pessoal não consegue, velho. Eu fico impressionado com isso, velho. O cara te dá ação, aventura, te dá crítica social foda e não é apelativo. Eu fico pasmo, mano. Eu tava assistindo agora e falei, caralho, mano, como é que o pessoal não consegue fazer isso hoje em dia? Eu fico besta, né, mano? Mas foda-se. Então, senhores, sem delongas, vamos dar os dados técnicos da Wikipédia de Crusher Joe. Crusher Joe é baseado no romance, né, que eu já falei o nome do autor, e teve 13 volumes, feito entre 1977 a 2016, tá, senhores? Então, o que eu vou falar é baseado nos dois ovos. Tem um filme que é feito em 1983, só que eu assisti ele faz um bom tempo e eu me esqueci, cara. Então, eu vou assistir ele de novo. Se eu conseguir baixar e assistir, aí eu falo do filme e faço um vídeo só do filme, tá ligado? Mas aqui a gente vai falar dos dois ovos feitos em 1989, que foi dirigido por Toshifumi Takizawa. Caramba, eu acertei o nome japonês, é um milagre. E o estúdio foi o Estúdio Nui, junto com a Nippon Sunrise, tá ligado? Porra, tinha Sunrise, isso é por isso que a animação é tão foda, Jesus Christ. Então, eles lançaram dois ovos baseados nos dois primeiros livros, tá, senhores? Então, o que seria os Crusher? Os Crushers são os faz tudo neste universo, tá ligado? Por que o nome Crusher? Esse sindicato de pessoas que fazem de tudo no universo, eles eram tipo os desbravadores, tá ligado? No começo desse século, desse universo. E tipo, eles destruíam muito asteroide e eles construíam muito rotas de comércio entre outros planetas, tá ligado? Por isso que eles são considerados Crushers, os quebradores. Não seria quebradores, né? Seria tipo destruidores de alguma coisa pra se construir um caminho, tá ligado? Os caras eram a vanguarda. Por isso que eles chamavam de Crusher. Tem um congresso que é tipo como se fosse o sindicato do tipo... Os caras... O naipe dos aventureiros
desse universo, tá entendendo? É os caras vanguarda pra, tipo, exploração. Esses são chamados de Crusher. Eles podem fazer de tudo. Desde transportar alguma coisa, como acontece no filme, feito em 1983, que o filme é psicodélico para um caralho, mano. E também eles podem fazer, tipo, terraformação de um planeta, ou então ser mercenários, tá ligado? Todo tipo de trabalho. Uma coisa eu lhe digo, os Crusher vão fazer, tá entendendo? Não importa o serviço que você diga, eles vão fazer e vão, tipo, vão tentar de tudo pra terminar a missão. Só que eles têm uns tabu, né? Tipo, eles não vão fazer coisas ilegais, tá entendendo? Essa é a coisa dos Crusher, tá ligado? São pessoas que vão lá, fazem um serviço de boa, mas eles não aceitam todo tipo de serviço. Por isso que alguns sindicatos, como eu posso dizer, ilegais, tentam contratar os Crusher, tá entendendo? Porque se o Crusher der a palavra de que eu vou fazer o serviço, mano, eles tipo, eles se suicidam, mas eles fazem o serviço. E isso é legal, porque isso é muito embasado, tá ligado? Por isso que muitas tropas policiais, tá ligado? Não gostam muito dos Crusher, tá ligado? Porque eles podem ser contratados por um sindicato e, tipo, mandar matar pessoas e todas as coisas. Apesar que no anime é focado que os caras é da justiça, tá entendendo? Eles não fazem coisas erradas. Mas como eu li na Wikipédia, tá entendendo? Essa informação é da Wikipédia, tá? Eu não tenho condições de comprar o romance e ler. Eu gostaria muito que, sei lá, lançassem aqui no Brasil, em português, os livros e romances de Crusher Joe, né? Porra, seria um sonho isso acontecer, mas é sonho, tá entendendo? Por isso que eu tive que procurar na Wikipedia esse tipo de coisa. Mas se você assistir os ovos, tipo, eles focam muito isso, que os caras fazem trabalho pra justiça, tá entendendo? Então, senhores, a nossa história vai ficar com o nosso querido Crusher Joe, que ele recebeu a licença de ser um Crusher desde os 11 anos de idade, já que o seu pai, Crusher Dan, parece que teve um acontecimento com ele e aí o Crusher Joe assumiu o serviço, tá entendendo? Isso aí eu não tenho como falar pros senhores a parte da lore em si, tá entendendo? Eu só sei o que eu vi no filme e nos ovos. Então, senhores, o que seria a nossa equipe Crusher, né? Para começo de conversa. Seria o Joey, que é o líder, o Ranger Vermelho, o Fodão, entre outras coisas, tá entendendo? É tipo um Super Sentai aqui. Nós temos a Alfin, que é a navegadora da nave. A nave que eles usam se chama Minerva, tá? Pra você que não sabe. Cara, procura só o visual dessa nave, você fica, caralho, que coisa bonita. Então, senhores, a Alfin é a navegadora e a gostosa loura, tá entendendo? Ela parece que ela é uma princesa de um planeta aí, mas tipo, como a gente não viu o arco dela com o planeta dela, não vou entrar em muitos detalhes não. Mas ela é uma loura gostosa. Nós temos o Talos, que é o piloto, ele é mais velho, ele participava do grupo do pai do Joey, o Dan, e tipo assim, ele é o tanque, tá ligado? Rola a treta, meu irmão, ele é o tanque, ele vai pra cima, ele é como se fosse um ciborgue, tá entendendo? E tipo assim, ele serve pra isso, é pra porrada, velho. Nós temos o Rick, que é um garoto de 15 anos de idade, e ele é um engenheiro vulgo hacker, mas de vez em quando ele sabe manusear arma e meter bala. O bom disso é que cada um tem um arquétipo específico pro trabalho, mas tipo, eles podem desempenhar outros, tá entendendo? Vai depender de como você vai ver os ovos ou filme. E nós temos o Dongo, que é o robozinho que auxilia a nave, tá entendendo? Então, senhores, os dois ovos. No primeiro ova, os nossos queridos Crushers estão numa praia, num planeta aí de boa, até que eles veem que num planeta tem um certo ditador e tipo, o povo tá se matando por causa desse ditador, tá entendendo? E tipo, esse ovo é muito parecido com o que tava acontecendo no Brasil nas eleições que tiveram agora, né, senhores? Então, tipo, muito, muito parecido. De um lado nós temos os contra o ditador e de um lado nós temos o pró-ditador, tá entendendo? Nisso, o sindicato liga pro Joey e fala: Joey, a gente tem uma missão pra você. Aí envolve esse ditador, que se eu não me engano é o Gestalt, uma coisa assim. E tipo, o Joey não queria entrar nessa parada, tá entendendo? Mas como o sindicato deu a palavra que os Crushers iam trabalhar nisso, aí ele foi fazer. Qual seria o trabalho do cara?
seria o seguinte: o ditador tinha uma penitenciária, tipo, num aglomerado de asteroides. Se eu não me engano, é um asteroide gigante. E, tipo assim, o pessoal que era contra o governo ia pra lá, tá ligado? Vai pra lá, que é preso, minerar, entre outras coisas. E isso deu um problema nesse asteroide, tipo, pra salvar esse pessoal, eles contrataram os Crusher. Essa era a ideia original, tá entendendo? Você sabe que vai ter problemas e você vai descobrir a realidade do que os caras estão fazendo lá. Aí nisso, cara, mano, é muito legal porque o anime, ele é focado, tipo, nos Crusher, no resgate desse pessoal, tá ligado? Seu maquinário. E, mano, isso é muito legal, velho. Os caras usando os caça pra usar os drones pra salvar o pessoal. Aí depois desemboca nos caras sendo traídos, mesmo. Aí rola o Star Wars, velho. É caça saindo na bala, tiro. Mano, é delicioso o primeiro OVA, velho. O primeiro OVA faz uma crítica fodida a essa coisa do alienado político, mas ao mesmo tempo ele te dá um Star Wars, velho. Tipo, é bala comendo solta e, tipo, o Joey lá tentando salvar a galera e você fica, que delícia, cara. 10 de 10, 10 de 10. Que OVA maravilhoso, senhores. O primeiro OVA de Crusher Joe é lindo, tecnicamente. Ele é lindo, cara. E eu não tô babando por besteira, não. Tentem baixar isso e assistir e não falar, caralho, mano, como é que teve um downgrade desse nessa animação. Mas, voltando ao assunto, nesse primeiro OVA é isso, tá entendendo? No segundo OVA, seria o seguinte: um presidente de um certo país, ele contrata os Crusher porque existe uma arma que, tipo assim, é uma bola que, tipo, elas podem se reproduzir e, tipo, elas podem comer qualquer tipo de material. Se eu não me engano, é material orgânico. Que elas podem se reproduzir, tá entendendo? E nisso é tipo uma arma biológica que estão num certo planeta. E, tipo, esse presidente faz uma cocó e tenta falar com os Crusher pra eles tentarem procurar uma maleta pra impedir uma guerra entre dois países. E nisso o exército tá no meio. O exército quer impedir que isso aconteça e que role a guerra. Porque os cara é muito orgulhoso e quer ganhar dinheiro com a guerra, tá entendendo? E em especial o exército desse presidente queria fazer uma cocó contra ele e, tipo, usar ele de bode expiatório para rolar uma guerra entre os dois países, mas fala países, né? Mas tipo planeta. Entre dois planetas para, tipo, rolar a guerra e eles ficarem felizes, né? Rolar a guerra, vai rolar dinheiro e entre outras coisas. Aí, tipo, pra impedir isso, ele contrata os Crusher pra tentar salvar uma certa mulher com a maleta e impedir que essas armas sejam usadas. Só que quando os caras chegam no planeta, essas armas já estão ativadas, tá ligado? E, mano, você vai se surpreender com a história, meu velho. Que, tipo, o exército vai pra lá pra tentar impedir o Joe, entre outras coisas, e tentar pegar essa maleta. E o Joe e sua galera tem que impedir que o exército pegue essa maleta e sobreviver a essas armas. Eu só digo que as Pokébola. Mano, eu falei, cara, meu irmão, se esses monstros não fossem as Pokébola, ia ser 10 de 10. Mas é o 9,5, cara. Mano, essa história é muito legal, velho. Então, o ruim é o seguinte: você assiste os dois ovos e fica, caralho, mano, eu quero mais disso. Meu Deus, me dê mais disso. Me dê mais uns 30 episódios em ova disso aqui, que é maravilhoso, meu velho. Tecnicamente é lindo. Você tem a crítica social foda. E tipo assim, você fica, eu quero mais disso. Só que é uma pena, você só vai conseguir saber o resto da história do nosso querido Crusher Joe se você conseguir saber japonês e ler os romances, tá ligado? Aí você fica, puta que pariu, meu irmão, que desperdício. Eu não sei como a Sunrise não continuou a fazer essa animação, velho. Então, senhores, eu tenho que dizer que Crusher Joe é aquela pérola que você garimpa vendo ovas e você acha, velho. Porque você vê tanta merda em ova. Aí você encontra o Crusher Joe e fala, caralho, mano, como é que isso não continuou? Como é que isso não vira um seriado, velho? Eu fico besta, sério. Eu não sei como o japonês, eu não sei como a turma não consegue gostar, velho, de uma aventura dinâmica espacial. Mas é aquilo, né? Enquanto no futuro nós vivemos no Isekai. Ah, meu Deus, é triste. Eu não quero falar que Isekai é um craque, tá entendendo? Mas deixa eu falar, senhores. Bem, senhores, é isso. O meu forte abraço.
E fui. Assiste o Drift Pai também. Drift Pai é muito bom, senhores. Então, senhores, fui um forte abraço. Meu. A Alfie é gostosa. Os japoneses esperam o aluno. Fui.